Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast da Apotex Brasil, a Associação de Produtores de Látex do Brasil. Esse é um conteúdo exclusivo da Apotex e que você vai ter acesso gratuitamente nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Apotex. Hoje nós vamos estrear o nosso programa conversando com José João Awad Júnior, ele que é presidente da Apotex Brasil. Eu convido a você a ficar conosco até o final. Nós vamos falar de mercado nacional, internacional, vamos falar de sustentabilidade, preço, enfim. Fique com a gente que você será muito bem-vindo. Awad, muito obrigada por participar desse primeiro conteúdo Apotex Brasil, do nosso primeiro podcast Apotex Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Melissa. Nós da Apotex Brasil é que agradecemos essa oportunidade de levar ao produtor de borracha natural do Brasil um pouco daquilo que pensamos, um pouco daquilo que fazemos e um pouco daquilo que necessitamos para poder melhorar o segmento, melhorar o setor da borracha natural, principalmente o setor primário que nós representamos, que são os produtores rurais. E é importante dizer que esse é mais um canal de comunicação que se abre, né, Awad? Porque é importante a gente comunicar, é importante a gente falar diretamente com o produtor. Esse é mais um canal que se abre, deixando essa informação democrática e transparente, né? Exatamente. Nesse momento que nós temos a oportunidade de transmitir um pouco do que pensamos ao produtor rural, ao nosso associado da Apotex e ao produtor rural de borracha do Brasil todo, nós não vamos dispensar esse momento. Vamos apresentar primeiro a Apotex, para quem ainda não nos conhece, quem ainda não é associado. Gostaria de que você apresentasse a Apotex, como que ela se posiciona, quantos associados ela tem hoje. Melissa, a Apotex foi fundada em meados da década passada, 2014, 2015, e ela se posicionou desde o seu princípio, inclusive estatutariamente, na defesa apenas de produtores rurais. Nós não defendemos interesses conflitantes na Apotex. Os interesses são comuns. Os produtores, ao longo do tempo, precisam do quê? Precisam de orientação técnica, precisam de propostas que melhorem o seu setor e que resultam em melhor preço. Então, nós fazemos o trabalho exatamente de buscar melhoria das condições do produtor rural. Nós estamos espalhados no Brasil e uma quantidade de associados satisfatória que permite a gente se movimentar em prol do produtor rural. É isso, né? A Apotex quer falar com o seu associado em 360, vamos colocar assim, porque ela fala tecnicamente, ela fala cientificamente, ela fala de mercado, ela dá orientações, né, Awad? Exato. A nossa composição de administração, de diretoria e de associados tem uma qualidade técnica muito boa, de excelência, podemos dizer. E na parte política nós nos movimentamos também incessantemente. Eu acho que a soma dessas duas situações permitem a gente buscar o que é possível e o que tem de melhor nesse momento para o segmento da borracha natural. Você falou uma palavra importante, né? Politicamente, quer dizer, sentar, discutir, buscar a melhor solução, articulação, entender as partes, porque o setor todo precisa se articular e se juntar. Não adianta ficar separando um do outro, né? Isso é uma questão importante, porque você vai discutir preço, você vai discutir mercado, você vai discutir que a produção do Brasil tem que ganhar. O produtor rural não subsiste por si só. É evidente que tem uma cadeia toda aí para diante, que opera, eu costumo dizer que opera para fora da porteira, que são as usinas e a indústria. São processadores daquilo que nós produzimos. E um componente importantíssimo é a mão governamental, porque nós enfrentamos
forças poderosas internas e principalmente externas. Se não houver nesse movimento todo, nesse grupo todo, uma mão estatal, a gente fica com muita dificuldade. Isso é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Eu acho que meia resposta você já me deu, que é a questão desse desafio com indústria e tal. E quais são os principais desafios? Esse, evidentemente, é um, mas quais são os principais desafios do setor dentro do país? Eu acredito o principal desafio nosso hoje é preço. Acontece que as componentes que têm definido o nosso preço é que estão mais ou menos turvas. Vieram ao longo dos anos sendo, no nosso entender, mascaradas. Há poucos anos passados, nós conseguimos um pouco de luz para isso através de trabalhos do Instituto de Economia Agrícola. Ligado à Secretaria de Agricultura do Estado. da Agricultura do Estado de São Paulo. Conseguimos identificar que os números que deveriam chegar ao produtor rural eram um pouco maiores. Eu diria para você, entre 15% e 25% maiores do que aqueles que foram pagos ao longo das últimas décadas. Vamos nos situar da última década. E com isso nós estamos nos debatendo, porque o mercado que opera para fora da porteira, volto a citá-lo, é muito forte, é muito poderoso e estava muito bem estabelecido e articulado nos últimos 10 anos. E aí, quando você diz isso, você está dizendo da borracha que vem de fora? O nosso maior competidor é a borracha importada. A borracha importada para a produção normalmente de pneumáticos e, mais recentemente, dos próprios pneumáticos, porque as indústrias acharam que seria muito mais fácil e muito mais barato buscar a borracha ou buscar pneus lá fora, que chegam aqui muito mais barato, e na maioria das vezes, como os grandes produtores mundiais estão situados na Ásia, não observam as mesmas obrigações que nos têm sido impostas por conta de políticas socioambientais. É um dos pontos que ia tocar com você, que é justamente isso. O Brasil tem um protocolo de produção para o agronegócio como um todo, seja na pecuária, seja na produção de grãos, na borracha, protocolos de produção rigorosos, né? Tem aí uma legislação ambiental, tem que atender às demandas sociais, enfim, precisa estar tudo certinho. E em muitos países fora, não de fora, de onde vem essa borracha, esses protocolos de produção que garantem a qualidade, que garante um respaldo ambiental, um respaldo social, que garante o preço, um preço justo diante de todo esse protocolo de produção, esses protocolos lá fora, em alguns países, simplesmente eles não existem. E é por isso, né, a gente tem esse mercado desleal de preço, a gente pode colocar assim, e essa importação. Como é que vocês lidam com essa concorrência da importação da borracha dentro de todo esse cenário? Não é desconhecido de ninguém que nós temos, provavelmente, o Código Ambiental mais rigoroso do mundo, que traz para todo o segmento da agropecuária, não só para nós, da iveicultura, um ônus imenso. Que levou mais de 10 anos para ser sancionado, aliás, a versão, né? E ele já foi sancionado, já houve mudanças. Exatamente. Também. Por muito tempo, a agropecuária passou a ser vista como vilã nesse processo todo. Bom, a par desse processo de política ambiental, nós temos um código trabalhista extremamente rigoroso, que eu não estou reclamando dele, mas eu estou dizendo que... pontuando. Exato, eu estou dizendo que, em razão do rigor da legislação trabalhista, cai para o produtor, cai para todo empregador um ônus econômico muito grande. Uma vez estabelecido isso, eu diria para você que
a hora que você olha para aquilo que acontece há alguns anos, a hora que você vê a indústria, que deveria ser nossa parceira, mesmo nós produzindo muito pouco a nível de produção mundial de borracha, a indústria deveria ser nossa parceira. Nós não temos essa parceria e não temos tido o olhar governamental. Nós não temos o olhar governamental a nível de país e nós não temos, ou temos muito timidamente, um olhar governamental a nível de estados. Parece até que o setor de produção da borracha natural brasileira não existe ou é muito insignificante. E nós não pensamos dessa forma, porque é um produto estratégico para qualquer país do mundo. Estratégico e que não dá para você dissociar o seu cotidiano da borracha. Em tudo que a gente olha, Ad, você pode confirmar isso, claro, tem muito mais propriedade do que eu, mas tudo tem borracha. A gente viu a necessidade imensa desse produto da borracha, do látex, na pandemia, por exemplo. Uma necessidade imensa, né? Dentro dos hospitais, por exemplo, não é um setor que pode ser negligenciado. Por isso mesmo que nós deveríamos ter a contrapartida de atenção governamental para os problemas pontuais que nós estamos enfrentando. Nem com todos esses problemas nós tivemos um olhar de governo para nós, falou, olha, deixa eu cuidar de vocês, porque vocês são importantes e nós somos. Tudo que você olhar em volta de onde nós estamos aqui, tem borracha. E isso não foi refletido para nós, produtores rurais. E o reflexo que eu digo para você sempre é dinheiro, é preço pelo que nós produzimos. Nós enfrentamos a borracha, a política mundial e é cruel. Nós enfrentamos a internação de borracha dos países asiáticos, que se você for pegar qualquer deles e aplicar a legislação brasileira que nós somos obrigados a seguir, nenhum deles chegaria ao país. Porque eles não atendem essa legislação nem ambiental, nem social. E é importante que se diga que em alguns países, né, para onde o Brasil exporta carne, grãos, se não tiver comprovação de protocolo de produção, o país não compra da gente. Eu acho que aí a gente tem uma outra componente, que é a componente do protecionismo europeu, do protecionismo americano com o produto que nós somos capazes de produzir. Eles protegem o produtor rural dos seus respectivos países e olham para nós e impõem a nós práticas de produção imensas e muito difíceis de serem cumpridas, mas nós vamos chegar lá. Mas é justamente isso. Há um protecionismo dos outros países, né, em olhar, em proteger os seus produtores de outras áreas, que aqui no Brasil, no setor da borracha, também seria bem-vindo um protecionismo nesse sentido. Vamos agora colocar esse peso na balança, não é, Ad? Sim, é fundamental. Mas nós não temos visto nem de nenhum governo, nem federal, nem estadual, essa atenção para com o nosso problema. E diante disso, como que você explica, ou como é que você vê a articulação, né, esse diálogo com empresas privadas ou indústrias da borracha natural, junto ao governo? Nós temos buscado diálogo com o governo e a gente se utiliza da Câmara Federal da borracha para poder juntar as partes. Nós precisamos, nós produtores, sentarmos à mesa com a indústria, sentarmos à mesa com as usinas, que são, na verdade, os riscos deles são muito menores. Eles não são produtores de nada. Eles são transformadores em condição muito confortável para transformar o que produzimos e distribuir custos. Os custos eles repassam. E o quarto componente dessa mesa, o governo. Porque a mão pesada do governo, no bom sentido, seria aí
permitiria que esses dois transformadores, principalmente as indústrias, olhassem para o setor primário com um pouco mais de respeito. E atenção, porque nós queremos produzir sim, mas nós queremos produzir com o mínimo de dignidade. É o que está difícil de acontecer hoje. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez para cutucar um pouco. Indústria, empresa, é fácil sentar e conversar com esse pessoal? Ou falta boa vontade? Eu não sei se essa é a melhor palavra, talvez, para a gente colocar nesse momento, mas é fácil sentar para conversar com indústria e empresa? Não é, Melissa. Principalmente com a indústria, porque ela consome a maior parte daquilo que produzimos. Vamos imaginar que 70% daquilo que produzimos vai para as pneumáticas. E eles estão muito à vontade. Eles transitam muito bem a nível de governo. Eles se juntam numa mesa de 4 ou 5 e ditam o preço. Dá até para a gente imaginar um cartel. Nós estamos desarticulados. A produção, o produtor rural como um todo, não é só o produtor de borracha, não. O produtor de grãos, de tudo. Ele não é articulado suficientemente bem para poder enfrentar um grupo que se reúne em torno de uma mesa e dita a política de preço para o país inteiro. E ele não é articulado ou ele não é unido? Porque ele pode ser unido e não ser articulado. O produtor rural, historicamente, não é unido. Isso é uma regra de algumas décadas que eu tenho de experiência no meio da agropecuária. E em todos esses anos o que nós vimos é isso. O produtor rural não é articulado. São muitos, espalhados pelo Brasil inteiro, com diversas entidades de representação, ao contrário da indústria e das usinas, que são poucos, se confraternizam em torno de uma mesa e ditam a regra, ditam o preço, que é o preço que está nos asfixiando nos últimos anos. Qual seria o preço ideal e como é que ele está sendo praticado hoje, Awad? Os estudos recentes apontam para algo em torno de R$7 como custo de produção. Então vamos imaginar ali 10 a 15% para menos, 10 a 15% para mais, seria o custo de produção. Nós temos notícias de pagamentos de borracha para o setor primário e para o produtor em torno de 3 a 3,50. É a metade. Metade. Como sobreviver dessa forma? Isso ocasionou o quê? Ocasionou um êxodo de mão de obra fantástico. Nós estamos mais ou menos hoje com um déficit de 30 a 40% de mão de obra. Nós estamos com imensos seringais sendo desativados, alguns sendo erradicados. Isso vai bater aonde? Esse problema vai bater aonde? Vai bater no social. Porque o trabalhador que estava lá sangrando com a família, 4, 5 pessoas, com filhos e tudo mais. E às vezes gerações, né? Exato. Ele faz o quê? Ele vai para cidades. Ele vai lá no entorno das periferias das cidades levar aqueles problemas sociais que todos nós conhecemos. A nível de educação e tudo mais. E não que Isso tem que acontecer, né? O produtor, a família do produtor, ele tem que ter essa liberdade de educar os filhos fora ali, né? Mandar para a cidade para educar os filhos, mas tem que ser uma opção. Ele não pode ser empurrado para fora do mercado como ele vem sendo empurrado, né? Porque essa sensação eu acho que que o produtor tem e que talvez muitos sangradores tenham, uma sensação de ser expulso do mercado porque ali dentro não tem mais condição dele se manter. Ele tem que ser uma opção dele, né? Exatamente, mas é o que acontece hoje pelo preço que é pago àquilo que ele produz. Ele não consegue sobreviver e manter a sua família com esse valor, que é insignificante. Olha só, nós vamos ter sérios problemas. A indústria, ela está muito à vontade. Ela negocia a nível de primeiro escalão e a gente fica imaginando aqui os argumentos que eles se utilizam para fazer o que querem a nível de governo. Eles importam com sobretaxa muito pequena, importam produtos de onde querem e esses produtos chegam aqui ao Brasil sem nenhum controle a não ser o tributário. Uhum.
Na medida em que o produtor rural não é capaz, o trabalhador, vamos pensar no sangrador, ele não é capaz de se manter, ele vai para a cidade, ele leva a família para a cidade e vai causar um desassossego social muito grande. Para fora da porteira, quem que imediatamente atua conosco? As usinas. Elas vão sentir imediatamente. Acho que já devem estar sentindo a falta do produto. Elas não vão importar borracha, porque isso a indústria já faz, é a usina que entrega para a indústria. Eu acho que nós vamos ter reflexos para fora da porteira também. E esses reflexos serão também de natureza tributária. E essa era uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque além da questão do preço, há uma outra reivindicação na questão da taxação da importação, né? Como é que tá isso? O que vocês têm sentado para conversar com o governo? O que ele tem atendido? O que ele não atendeu? O governo nos atendeu, nos ouviu, nós levamos solicitações baseadas em fatos, nós levamos estudos muito profissionais a respeito do que precisava ser feito. O governo nos ouviu, mas não atendeu. Ele fez de conta que atendeu. Nós tínhamos uma tributação de 3,2 da borracha importada. Ele levou, acho que a 10, algo em torno de 10,8. Nós tivemos com o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que nos ouviu, jeitoso, atencioso, mas só isso. Não fez mais nada, ele achou que... Quando foi essa reunião? Foi no segundo semestre do ano passado. Ou seja, vai completar um ano. Vai completar, nós estamos aí há 7, 8 meses de quando nós tivemos, 9 meses de quando nós tivemos com ele. Mas nós levamos estudos seríssimos feitos pela Confederação Nacional da Agricultura a respeito da tributação que traria um ponto de equilíbrio, que permitiria a indústria olhar para nós e falar, bom, acho que é bom comprar um pouco aqui dentro e não trazer tudo lá de fora. Isso manteria um equilíbrio de preço, manteria o homem no campo. O governo não fez absolutamente nada por nós. Isso é uma realidade. Ainda hoje está sem resposta. Estamos sem resposta. Esse é o governo federal. E com o governo do estado? O governo do estado, nós tivemos um contato, tivemos uma reunião importante com o governador Tarcísio, e ele atendeu um ponto ou outro daquilo que nós solicitamos, mas surgiram novas situações que nós levamos ao secretário da Agricultura da época, o Junqueira. Não tivemos retorno dessa situação. Levamos ao secretário atual da Agricultura, ao PI, e da mesma forma não obtivemos resposta. Alguma barreira existe, nós não sabemos qual é, porque o secretário está para ouvir, no mínimo, aquilo que o segmento tem a dizer. E nós não tivemos nenhum eco para aquilo que nós pedimos até agora. E tem alguma outra reunião marcada ou alguma sinalização? Como é que vocês estão diante desse silêncio, né? Vamos colocar assim. Como é que tá? Vocês se posicionam? O que vocês esperam? Na data de hoje, eu sei que houve uma solicitação do presidente da Câmara Estadual da Borracha para uma reunião com o secretário da Agricultura, para levar a ele, ou para pedir a ele respostas para assuntos importantes que a Apotex levou, para assuntos importantes que a própria Câmara Estadual da Borracha levou ao secretário da Agricultura. E uma delas trata, por exemplo, da questão fitossanitária. Nós ouvimos que poderia ter entrado no país borracha in natura. Nós não tivemos a certeza disso, mas solicitamos à Secretaria da Agricultura, solicitamos ao secretário que nos informasse. Entrou borracha in natura? Se entrou, nós estivemos na secretaria com técnicos especialistas da Unesp que apontaram uma incidência de praga asiática na borracha. Se essa praga existe, e ela existe porque está confirmada cientificamente. Se houve algum ingresso de borracha in natura no país, e a grande maioria, 90% dessa borracha, chega pelo Porto de Santos. Cadê a barreira sanitária que nós pedimos que fosse levantada? Não tivemos nem resposta para isso.
Eu considero isso um absurdo, um desrespeito com o segmento que produz borracha natural no estado de São Paulo e no país. A questão fitossanitária, ela é muito delicada e tem que ter uma atenção que a gente passou por isso no início dos anos 2000, a exemplo, né, foi a laranja, né? Quando veio o greening, produtores arrancaram os talhões, que não tinha mais o que fazer agora. Diante de um setor, e a gente, né, e o estado de São Paulo ainda é o principal estado produtor de laranja, mas agora é um setor que já está, já perdeu competitividade com relação a preço para um mercado lá fora. Sim. Já sofre esse êxodo, né? O produtor, como você mencionou ali, um déficit de 30%, 40% de mão de obra dentro do setor, que as pessoas praticamente foram empurradas. Isso que a gente não está falando nem de mecanização, de tecnologia da mecanização. A gente está falando de produtor e de sangrador que foi empurrado porteira fora. Sim. Por esse setor. Se a gente não tiver uma questão sanitária, e aí, como é que fica? Nós estamos esperando da Secretaria da Agricultura, vou falar especificamente desse assunto, que ela nos diga, olha, não tem borracha importada in natura. Ok. Ou tem borracha importada in natura e nós queremos levantamento de barreira sanitária. É isso. É questão de proteção. O mundo inteiro se protege contra pragas que possam ocorrer vindas de outros países. E nós queremos isso também. São coisas simples que afetam diretamente o segmento da produção. E aí, eu diria para você que afetam principalmente a nós produtores rurais, porque o nosso capital são os seringais. O trabalhador vai embora, ele volta. Nós produtores plantamos uma lavoura para ficar com ela 30, 35 anos. Não é algo que você tira numa safra e coloca na outra. Por isso exigimos respeito para algo tão sério. Como é que está a safra atual? O que é esperado da safra atual em relação à quantidade, a mercado? Nós estamos no auge da safra. Mas ela está, de certa forma, sendo frustrada, primeiro, pelo preço. Segundo, que esse preço ruim fez com que uma parte expressiva do seringal não fosse explorado. E terceiro, razões climáticas. Esse ano foi um ano para nós atípico, com produção muito baixa. Em períodos aí que já normalmente haveria uma recuperação de produção, como fevereiro, março, abril, nós tivemos uma produção muito baixa. Então são 3 fatores que acabaram por derrubar o segmento de vez. E isso incide diretamente no preço, né? Se você for analisar, vamos pensar qual produto que você conhece que você produzindo 40% do que consome, ele se mantém baixo. Só a borracha. Todos os demais que você produz muito menos do que consome, eles tendem a se elevar. E não é o que acontece no nosso segmento. Então nós temos uma série de eventos de natureza climática e de natureza comercial que estão trazendo um ano muito ruim para a iveicultura. Falando agora da questão de fitossanitária, de pesquisa, eu queria que você falasse um pouco qual é o papel da pesquisa e desenvolvimento na indústria da borracha no Brasil. Existem inovações recentes que estão impactando positivamente essa produção? Pesquisa sempre foi importante e vai continuar a ser importante para efeito de produção. De qualquer atividade que você queira dizer, ela vai ser importante. Sim. Mas se você aplicar aquilo que tem sido feito no Brasil a nível de pesquisa, num segmento totalmente descapitalizado e desmotivado, você não vai ter o resultado esperado nunca. Pesquisa é coisa para implantação a longo prazo. E o produtor rural de borracha não tem esse longo prazo. O tempo dele é hoje. É a safra agora. Acaba a nossa safra, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós não produzimos mais nada, como regra geral.
Como é que nós vamos manter no campo? Como é que nós vamos falar de pesquisa, de implantação de resultados de pesquisa num ambiente tão ruim e tão descapitalizado e desmotivado como esse? Acho muito difícil. Ainda no assunto de pesquisa, eu queria falar com você sobre a tecnologia implantada na produção. Como que tá isso? Existe a tecnologia? É possível? Porque a gente sabe que o trabalho da borracha, eu acho que é um dos poucos que ainda é 90%, 100% manual. Não há como a gente pensar em fazer de outra forma que não o sangrador ir lá e sangrar de fato, né? Desenhar a árvore. Existe alguma possibilidade dentro desse cenário que a gente já tem esse déficit de mão de obra, isso aumentar por causa de tecnologia? Ao longo dos anos, muito se discutiu e muito se trouxe a possibilidade de mecanizar essa mão de obra. Mecanização que tem chegado até nós é aquela mecanização da maquininha que vai lá e faz e sangra, faz o serviço do sangrador. Parece que agora, a nível desse quesito, parece que está começando a surgir, máquinas que estão facilitando esse trabalho. Esse é um caminho. Na medida em que você tem outras dificuldades, se eu conseguir aumentar a produtividade por conta da mecanização, é uma luz no fim do túnel. Mas ainda é incipiente, não dá para você dizer que, como regra, é o que acontece. Porque aí a gente tem um outro ponto, que é o produtor ele tem que investir nessa tecnologia. E não deve numa máquina dessa. E é uma tecnologia que vai custar. Como é que o produtor ele vai investir de um lado se ele, de certa forma, está descapitalizado? A conta fecha, Awad? Olha, a situação é tão ruim com relação à mão de obra que eu acredito que a grande maioria do produtor rural daria um jeito para investir se a maquininha de sangria fosse algo que prosperasse. Eu tenho, assim, muita certeza disso. Se eu conseguir fazer com que as máquinas que estão chegando no mercado funcionem, o produtor rural acaba investindo nisso, porque também não é o fim do mundo em termos de valor. A relação de custo-benefício dessas máquinas que estão chegando não é tão ruim, é boa. Permitiria a retomada da atividade pelo sangrador. Ele permite a retomada da atividade pelo sangrador e ele permite o investimento por parte do produtor também. Permite. Permite sim, não é o fim do mundo. Acontece que a gente imagina em alguns testes que o sangrador que hoje tem um talhão de 3 a 4 mil árvores, 3.500, ele conseguiria aumentar o seu talhão aí em 30% a 40%. Isso é significativo. Compensaria as outras dificuldades que nós temos a nível de preço e produção. Awad, existe alguma iniciativa de certificação ou de selo de qualidade para a borracha brasileira? E se existe, isso seria uma medida para a gente, para o setor, garantir essa borracha e como se fosse o nosso passaporte, assim, para barrar um pouco dessa importação? Para sentar e conversar e falar, olha, temos um produto certificado, temos um selo de certificação. O mundo tem exigido de nós essa certificação de toda a agropecuária, rastreabilidade e tudo mais. O que nós levamos ao governo federal e estadual, através das câmaras de representação da borracha, é que o governo participe desse processo, estabelecendo ou criando certificadoras. A gente vê muito se falar em certificação de meio ambiente para propriedades grandes, porque isso custa para fazer. Por isso a mão governamental. Se você deixar só na mão de particulares, isso não vai chegar ao pequeno e médio produtor rural de borracha. E o extrato de produtor de propriedades da iveicultura são médias e pequenas.
nos estados que mais produzem no Brasil. A nossa região, se você pegar a região, eu costumo dizer que é a mãe da iveicultura brasileira, é a região de São José do Rio Preto. Se você pegar aqui o extrato disso, você vai ver que é composto de pequenas e médias propriedades. Aí o governo tem que participar. Ele tem que vir permitir, através do Estado, essas certificadoras. Nós vamos poder olhar para o mundo e falar, ó, tá aqui, ó, nós temos um produto de qualidade. Só que esse produto de qualidade, nós vimos recentemente lá negociações de bolsa lá na Europa, esse produto de qualidade tem permitido um ganho aí de 15% a 20%. E nós temos que aproveitá-lo. Porque alguns lá na Ásia que estão correndo atrás e já se ajustando a euro, estão se aproveitando disso. É o que nós queremos. Essas iniciativas, leilão PEPRO, esses recursos, subsídios que o governo tem dado, tem socorrido, de certa forma, o setor? Tem atendido? Tem atendido. Eu posso dizer para você que a Conab tem um corpo de excelência. Ela fez um grande trabalho, ela foi atrás, ela identificou onde estavam os gargalos, que as coisas não andavam. Eles atuaram, eu diria para você, eles atuaram com muita boa vontade. Mas a grande maioria, por questões puramente burocráticas, que você não pode atribuir ao funcionário que está lá ou à representação que está lá a nível de Conab. A burocracia emperrou. Que, diga-se de passagem, no nosso país ela é muito alta, ela é muito grande. Exato. E ao emperrar, ela impediu que a grande parte dos sangradores e produtores rurais tivessem acesso ao PEPRO. Uhum. Isso foi uma judiação. Por mais que as entidades, a Federação da Agricultura de São Paulo e outras federações tivessem disponibilizado palestras regionais, e aqui aconteceu palestra na região, algumas ocorreram por aqui, isso não foi suficiente, porque o acesso é muito pequeno. O sangrador normal, ele não conseguiu acessar o PEPRO. E aí, paciência. Eu não vi isso como solução, porque se tivesse chegado a todo mundo, nós poderíamos falar, olha, ajudou, mas não chegou. E porque muitas vezes também esses treinamentos, válida a iniciativa, mas esses treinamentos online, o produtor às vezes não tem condição técnica e tecnológica não tem de acessar. Exatamente. Então, socorreu o setor, mas teve uma área do setor que ainda está descoberta por uma questão técnica e tecnológica, e você não pode esperar que todo mundo tenha acesso, que todo mundo consiga acessar a internet, rede, tenha computador e tudo mais, né? O pior no nosso caso é que foi a grande maioria que não teve acesso. Por maior e melhores gestões que tenhamos feito, e nós da Apotex fizemos gestões diretamente com a Conab. Nós tivemos com o presidente da Conab, tivemos com técnicos da Conab, expondo as nossas dificuldades, ouvimos as dificuldades que eles encontraram para poder permitir o acesso a todo mundo, mas não foi possível. E eu me lembro desses treinamentos, até transmitimos, né, em Mato Grosso do Sul também foi feito, quer dizer, rodou o Brasil, né? Sim. A iniciativa rodou o Brasil de fato, né? Exato, eu acho que essa semana nós devemos ter treinamentos aqui no Sindicato Rural de Rio Preto, na outra semana acho que no Sindicato Rural de Tupã, mas esse é um serviço que, tudo bem, vai continuar, ele é muito válido, mas não vai atingir a grande maioria. Eu ouvindo um importante representante do segmento da borracha, ele me colocou algo que eu achei assim fundamental como solução. Nós levamos isso para a Conab, que ao invés da burocracia toda, esses leilões e esses prêmios deveriam ser entregues àquele produtor que emitiu a nota está documentada, ele vai no Banco do Brasil, fala, tá aqui minha nota, eu produzi, confere e me paga. Teria que ser mais objetivo. Nós propusemos isso à Conab, mas ela alega dificuldades burocráticas para trabalhar dessa forma com dinheiro público. Awad, diante de tudo isso que nós conversamos e
observando, né, vendo a história da eveicultura no Brasil, enfim, esse estrangulamento que o setor passa. Você como produtor há muitos anos, eveicultura há muitos anos. O que esperar do futuro da produção da borracha no Brasil? Tem saída, tem solução? O produtor de borracha brasileiro é um produtor resistente. Ele é teimoso. Tão resistente quanto a nossa borracha. Exato, ele é teimoso. Com todas as dificuldades que eu coloquei para você, eu não acredito que a maioria do segmento da produção da borracha vá cortar suas árvores. Nós passamos aí, décadas aí atrás, nós passamos dificuldades de preços também horríveis. E nos mantivemos na atividade. Creio que a maioria vai se manter na atividade, porque a atividade é essencial. O produto é essencial, o produto é estratégico. Já disse isso aqui algumas vezes. Mas no curto e médio prazo, eu não estou vendo um cenário favorável. Nós vamos ter que continuar resistentes e correndo atrás, e reivindicando, e pedindo a participação do governo para que o segmento tenha um pouco de ânimo, para que retome, pelo menos parcialmente, os caminhos da importância que tem. Do que depende ou de quem depende essa retomada, Wad? Depende da compreensão de todos os segmentos que operam para fora da porteira. Usineiros, indústrias e governo. Nós temos que sentar à mesa, olharmos uns aos outros e falar, vamos equalizar essa receita. A receita não pode ficar na parte de lucro só para um lado, só para um segmento. Porque o segmento que faz tudo acontecer é o nosso, é o produtor rural. Se nós pararmos, se nós formos desativados pela inanição dos demais segmentos, o Brasil vai ficar refém da borracha importada. Vamos pensar assim, o quanto volátil é a produção rural. Nós tivemos pandemia, dificuldades para que a borracha, os 60% de borracha que nós importamos naturalmente chegassem aqui. Nós temos guerras pipocando para todo lado. Isso tudo impacta o segmento. E vamos mais além. Além da volatilidade, e essa volatilidade impacta principalmente o produtor. Por quê? Porque usinas e indústrias não correm riscos que nós corremos. Eles simplesmente são prestadores de serviço e transformadores de produto. Beneficiadores. E passam a conta para frente. Se parar, eles param. Nós não. Nós estamos com o nosso capital imobilizado, que é o seringal. O seringueiro, o sangrador, vai para a cidade desocupar e viver às custas de programas sociais do governo. Olha só que cadeia de tragédia. Efeito dominó, né? Esse efeito dominó que fica sendo desencadeado com uma política que poderia ser de um pouco mais de bom senso do governo. E de boa vontade. De boa vontade. É questão de olhar para o segmento e falar, gente, deixa eu acomodar vocês aqui, porque nós custamos muito pouco para o país. E tem muito a oferecer. Sem dúvida temos. Awad, quero deixar o microfone aberto para suas considerações sobre esse setor e, enfim, dizer que foi um prazer estar aqui com você. Obrigado pelos esclarecimentos, por esse bate-papo, e eu quero deixar o microfone aberto para você, como presidente da Apotex Brasil, fazer as suas considerações. Eu sinto, Melissa, não poder ter trazido aqui para o eveicultor uma nota de alento, uma nota de boa perspectiva de futuro para o nosso segmento. Mas é importante que o segmento permaneça unido, que o segmento permaneça prestando atenção nas peças que se movem em favor dele, prestando atenção nas entidades que representam só o produtor rural.
Isso é importante porque dentro do nosso segmento nós temos entidades que representam interesses conflitantes. E não dá para acreditar nelas. Porque, primeiro, elas não são bancadas pelo produtor rural. E eu acho que isso é fundamental. A gente é patrocinado pelo produtor exclusivamente. E estamos aqui momentaneamente, porque durante esse mandato eu estou aqui cumprindo a minha missão, para defender exclusivamente o produtor rural. Por tabela, nós defendemos também os sangradores. Fica aqui a minha palavra de esperança, porque nós somos resistentes e esperamos, com o nosso trabalho, com o trabalho das outras entidades que compõem o setor de representação do agronegócio, nós esperamos reverter a situação da aveicultura nacional. No curto prazo, eu não vejo possibilidade. A nossa safra está encerrando. Nós vamos entrar no segundo semestre aí com tudo parado, mas não vai parar o nosso trabalho para mudar esse cenário. Muito obrigado. E de nossa parte fica o desejo de que a borracha volte a ser, a borracha do Brasil volte para o seu lugar de protagonismo, assim como muito do agronegócio brasileiro que tem o protagonismo dentro e fora do país. Nossa conversa hoje foi com o José João Awad Júnior, ele é presidente da Apotex Brasil. Eu agradeço a você que esteve conosco esse tempo todo e olha, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, telefone da Apotex e também no nosso direct do Instagram. Nós vamos repassar as perguntas para o Awad. O Awad pode voltar para responder perguntas, né, Awad? Canal aberto, né, Awad? Muito obrigado. Que Deus permita a todos nós chegarmos aonde nós almejamos, que é a melhoria das condições de vida e de trabalho e de produção para todo mundo. Obrigada, Awad. E obrigado a você. E fique ligado que vai ter mais conteúdo do nosso podcast Apotex Brasil.